Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Estamos hoje no terceiro episódio da série Viver Bem. O tema de hoje, nessa manhã, é vícios, prazeres perigosos. Você que tem nos acompanhado aí pelo YouTube, que Deus abençoe sua vida. É um prazer poder estar ministrando ao teu coração, que você possa compartilhar essa palavra com aqueles que precisam fazer a palavra de Deus chegar aonde é necessário. Abra sua Bíblia em Provérbios 23, verso de número 29. Provérbios 23, verso de número 29. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: para quem são os ais, para quem são os pesares, para quem são as rixas, para quem são as queixas, para quem são os ferimentos sem motivo, e para quem são os olhos vermelhos, para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e desce suavemente. Pois no fim morderá como a cobra, picará como a víbora, os seus olhos verão coisas esquisitas e o seu coração levará a dizer coisas perversas. Você será como o que se deita no meio do mar, e como o que se deita no alto do mastro de um navio. Você dirá: fui espancado, mas não doeu. Bateram em mim, mas eu não senti nada. Quando vou despertar? Então voltarei a beber. Bom, viver é uma experiência que pode se mostrar perigosa, como uma faca de dois gumes. Dentro do contexto da nossa vida aqui, o tema de hoje, ele é pertinente à nossa vida, é importante para pessoas como nós. Nós estamos em uma casa de recuperação, estamos tratando problemas com vícios. A nossa vida mostra o quanto a vida pode ser perigosa e maltratar uma pessoa. Mas nós não podemos ter isso como definitivo. Porque a vida também ela pode ser boa. A vida ela pode ser abençoada. O mundo lá fora ele oferece muitos prazeres, mas também ele pode proporcionar muitos perigos. O fato da gente viver como uma venda nos nossos entendimentos, e isso é bíblico, a palavra diz que o príncipe deste século cegou o entendimento do homem para que ele não compreendesse a luz do evangelho, mostra que nós caímos em muitas armadilhas, situações que a princípio pareciam ser prazerosas, amistosas, legais. Muitas vezes nós estávamos nos matando com uma palavra na nossa boca: eu estou indo curtir. E eu estava conversando com meu filho Efraim, e falando com Efraim, eu disse para ele que a vida ela tem um segredo. E o segredo da vida é não buscar fazer coisas hoje que eu estarei lutando para amanhã me libertar delas. Às vezes nós entramos com muito ímpeto, com muita força, com muita dedicação em algo que daqui 10, 12, 15 anos eu vou estar lutando para me desvencilhar daquilo, e vícios é uma dessas coisas. Existem muitas outras, mas a gente sabe o quanto o vício nos machucou. E Provérbios 23, do 29 ao 35, é como o aviso de um pai a um filho, que conta a questão da sedução dos vícios. Porque, vamos ser sinceros, se não fosse atraente, não éramos atraídos. Então tem esse cenário de que é legal, é da hora, curte aí, vai, pega essa onda, você vai tirar um barato. E a gente precisa tomar cuidado com essa sedução,
com esse envolvimento dos vícios com a nossa vida, e ele pode se apresentar de várias maneiras, através do álcool, através de drogas e tantas outras coisas que são capazes de nos mover para fora daquilo que conscientemente pode se chamar de saudável. E parando para pensar nesse texto que a gente leu, a gente precisa compreender que quando a questão é vício, existe um antes e existe um depois. O texto em questão está dizendo: para quem são os ais, para quem são os pesares. E eu queria mostrar para você que a primeira coisa que o vício te oferece são prazeres. Quando nós olhamos para isso, o texto está dizendo: primeiro vem o prazer, depois vem o pesar. A sensação de estar bem, ela vem primeiro do que o sofrimento real. Só que o prazer, ele é imaginário, ele não é real. Daqui a pouco passa, só que o sofrimento fica. E nós, enveredando num caminho de tristeza, dor e decepção, não temos aberto os nossos olhos para isso. E aí a gente entende algumas coisas. As angústias da alma, que são consequências do afastamento de Deus, e as crises da vida, consequência do pecado, levam as pessoas a buscar refúgio. E entendo que eu quero dizer para você nessa manhã, em nome de Jesus, o vício não foi um alvo que você fez e você falou: eu vou ser um viciado. Mas aconteceu algumas coisas antes para você buscar refúgio nisso. Uma alma angustiada, longe da vivência com Deus, da comunhão com Deus, uma vida em crise por causa da consequência do pecado. E aí talvez não é a questão, eu escolhi ser viciado, talvez foi o pecado de desobedecer os pais. Talvez foi o pecado de infidelidade que me levou a buscar refúgio nessas coisas. Então, a Bíblia está dizendo para quem são as dores. E é bem claro o texto que vai mostrar que as dores são para aqueles que tentaram buscar um prazer ilusório. Hoje está doendo porque você correu atrás de uma mentira. Hoje está machucando porque você correu atrás de um engano. Você buscou refúgio no lugar errado. Você buscou esconderijo em situações que te matam, te maltratam. E isso não passa de uma fuga tola. Porque logo, logo você está lutando para se livrar disso, porque a euforia, ela vai dar lugar à dor e o sofrimento. Quer ver uma verdade? Não era o maior barato. Hoje não é o maior desafio. Não era maior legal. Hoje é o maior desafio. Não era uma curtição. Hoje se tornou um problema sem medida. A euforia foi embora. O sofrimento chegou. O êxtase foi embora, irmão. A realidade está aí, nua e crua. E eu preciso entender um pouco disso. Por isso eu quero ler Isaías capítulo 5. Verso de número 11 e 12, que diz assim: ai daqueles que se levantam pela manhã para logo se embriagarem e continuam até alta noite, até que o vinho esquente. Liras, harpas, tamborins, flautas, vinho não faltam em seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras de suas mãos. O verso de número 13 tem a primeira frase, diz assim: portanto, meu povo será levado cativo por falta de entendimento. E aí a gente vai perceber pessoas que começam o seu dia pensando em se aproximar daquilo que o afasta de Deus. Só que o afastamento de Deus vai provocar angústias da alma. É longe da presença de Deus. Levante sua cabeça e olhe para mim, que a gente peca. E o pecado, irmão, vai trazer crises terríveis para a nossa vida.
E Deus está falando, eu chamei meu povo, mas o meu povo quer se embriagar. Eu entreguei um propósito para o meu povo, mas o meu povo quer entorpecer. Eu levantei o meu povo para ser uma bênção, mas eles querem distância de mim. Então o cativo vai chegar. Quem nasceu para ser livre vai viver um tempo de prisão por escolha própria. E eu quero abrir os teus olhos nessa manhã para você compreender algo, irmãos, que você vive um tempo de prisão por causa das suas escolhas. Deus tinha algo diferente para você, um propósito diferente para a tua vida, um plano diferente para a tua história. E Deus está falando, eu fiz coisas para o meu povo, mas o meu povo escolheu o sofrimento. Eu quis abençoar o meu povo, mas o meu povo escolheu dor. Para quem são os ais, para quem são os pesares? São para aqueles que preferem as coisas que os afastam de Deus. E a minha palavra para você é, irmão, se existe algo que te afasta de Deus, abomine isso da tua vida, arrisque isso da tua história. Isso é um perigo para você. O salmista diz, mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em outro lugar. Não existe noite que seja legal se nós não estivermos na presença de Deus. O apóstolo Paulo diz, não vos embriaguei com vinho, porque nele tem contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se você escolher, irmão, a vida dos vícios, o final da vida de um viciado é cativeiro. Mas se você escolher a vida em Cristo Jesus, o final da tua história será uma história de liberdade, será uma história de libertação. Então a gente precisa entender que se refugiar nos vícios é tolice. Não abençoa, não transforma, Douglas, não liberta, Freitas. Não ajuda a minha casa, Marcos. Vícios é uma prisão enganosa, independente de qual que ele seja. Álcool, droga, independente disso. Para quem são os ais? Para quem é esse tempo de sofrimento? São para aqueles que decidem se aproximar daquilo que o afasta de Deus. Segundo tópico que eu falo com você é, primeiro o bate-papo, depois o bate-boca. O texto vai dizer para quem são as rixas e para quem são as queixas. E as palavras macias buscam convencer as pessoas ao uso dessas substâncias. Alguém já te chamou para beber com você? Alguém já te chamou para ter uma noite de curtição com você? Conte para mim o final dessa história. Primeiro foi te levar, te induzir, te convencer, sentar numa mesa, dar risada. Só que daqui a pouco a história virava discussão, bate-boca, problema. Para quem são as rixas? Para quem são as queixas? Existem muitos problemas na nossa vida que se manifestam por causa dos lugares que nós escolhemos frequentar. Existem muitas situações que se tornam adversas na nossa história por causa dos lugares que nós decidimos ir. E presta atenção, sempre quando se trata da questão vícios, o que chegou à nossa vida foram palavras macias. Sedução, deixa eu te convencer, vamos lá comigo. Vai ser legal, vai ser bacana, vai ser da hora. Só que quem um dia te propôs o vício, hoje não está ao seu lado para lutar a luta da libertação. Abandonado depois de confusões, contendas, queixas, discussões. E olha quantas coisas, irmão, envolveram a sua vida na questão bate-boca. Palavras macias na rua, discussão dentro de casa. Palavras macias na rua, problemas com a esposa dentro do casamento, do convívio entre cônjuges. Palavras macias na rua, falta de relacionamento com os filhos, ignorância, agressividade, opressão. Para quem são as rixas, para quem são as queixas? A gente precisa entender que a questão discórdia e briga, ela existe sim, mas se nós nos lançarmos para uma vida distante da presença de Deus e próxima dos vícios, isso vai se tornar frequente na nossa história.
Basta você lembrar de um homem embriagado que chega dentro de casa, agredindo a sua mulher, batendo nos seus filhos, quebrando coisas dentro de casa. Basta você lembrar de uma pessoa que, tomada por essa substância, entorpecida, chega dentro de casa, em bares, lugares, situações, causando confusão, problema. Não é isso que Deus tem para você. Esse não é o plano de Deus para a sua vida. Deus não te chamou para ser um brigão, contendeiro. Deus te chamou para que através de você fluam rios de água viva. Você não nasceu para ser deserto que mata pessoas. Você foi chamado para ser rio de águas vivas que tira a sede ao sedento. Provérbios capítulo 10, verso de número 12, diz da seguinte maneira: o ódio provoca conflitos. Uma pessoa que ela está cativa nos vícios, ela começa a odiar a vida, ela começa a odiar o trabalho, ela começa a odiar a família, ela começa a odiar as leis, as regras básicas de uma sociedade abençoada. E a gente percebe e vê a Bíblia dizendo: o ódio provoca conflitos, mas o amor, ele cobre todas as transgressões. Abra um parênteses aqui. Eu não sei quanta confusão foi causada através da tua vida, mas eu quero dizer que o amor de Deus através da pessoa de Cristo por você é poderoso para cobrir todas as tuas transgressões e perdoar todos os teus pecados. Provérbios 31, verso de número 4 e 5 diz da seguinte maneira: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Quando eles bebem, se esquecem da lei e pervertem o direito dos aflitos. Aonde havia harmonia, agora existe conflito de ideias. O vício provoca degeneração mental e social. Quando nós olhamos para o texto de Provérbios 31, nós vamos aprender que uma autoridade não foi levantada para punir um povo, mas para conduzi-lo. Não foi levantada para castigar um povo, mas para abençoá-lo. Liderança não é maltratar, liderança é conduzir para um lugar de paz, para a realização de propósito, para a confirmação de planos e projetos. Só que quando a gente tem uma autoridade entorpecida, a gente vai ver, irmão, que houve uma degeneração mental. A pessoa é tomada de autoridade, ela começa a humilhar, ela começa a expor, ela começa a destruir aquilo que ela foi colocada para construir. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque os vícios estão degenerando pessoas, acabando com histórias. E eu sei que isso um dia aconteceu com você. Eu sei que um dia isso manchou a tua posição dentro do teu lar, diante da tua família, porque você é o sacerdote da tua casa. Você é o pai que é o exemplo para os filhos. Você é o esposo que é o cabeça da mulher. Você foi chamado para ser exemplo e para estar mentalmente ligado a Cristo, para que a tua casa seja um pedaço do céu. Alguém pode levantar a mão comigo nessa manhã e abrir a boca assim, dizer de mão erguida: você está muito fraco hoje. E dizer assim: a minha casa foi escolhida para ser um pedacinho do céu na terra. Você pode melhorar isso, fazer isso com muita força, com muita fé. A minha casa foi escolhida para ser um pedaço do céu na terra. Eu serei uma autoridade que anda pela palavra, que vive pelo Espírito. Eu serei uma autoridade no meu casamento, eu serei uma autoridade para os meus filhos, eu serei uma autoridade espiritual para a minha casa. Os vícios não vão me degenerar, mas a palavra de Deus vai me construir. Os vícios não fará eu perder aquilo que Deus me entregou,
mas a palavra vai fazer com que eu faça crescer e manter aquilo que Deus me abençoou. Aqueles que acreditam nessa verdade bíblica, levantem a tua mão e abrem a tua boca para adorar o nome de Deus. Eu não sei como é que está o teu reduto, o teu lar, tua casa, tua família. Talvez você foi chamado por Deus para ser autoridade, mas você se corrompeu, se perverteu, você defraudou, você mentiu, você enganou, mas você está tendo a oportunidade de mudar tudo isso. Se tem alguma coisa para você se encher, encha-se da presença de Deus. Se tem alguma coisa para fazer a sua cabeça nesse tempo, faça a sua cabeça a partir da palavra de Deus. Coloque os vícios por terra. Terceiro tópico do Viver Bem de hoje. Primeiro o vigor, depois as feridas. Você pode repetir isso? Mais uma vez. Quanto apetite, quanta força, quanta coragem. Você fez coisas que pessoas normais não fariam. Entrou em lugares que pessoas normais não entrariam. A dependência química leva à perca do equilíbrio físico e moral. Abra sua Bíblia em Isaías 28. Isaías capítulo 28, e eu queria que toda a igreja pudesse ler esses versículos comigo. Todos acharam? Verso de número 7 e 8 diz assim, no 3 a gente vai ler, 1, 2, 3. Mas há outros que cambaleiam por causa do vinho e não ficam em pé por causa da bebida forte. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho, não podem ficar de pé por causa da bebida forte. Estão confusos quando recebem uma visão, tropeçam quando proferem sentenças. Porque todas as mesas estão cheias de vômito e não há lugar sem sujeira. Eu acho interessante a colocação do profeta, que ele vai usar a figura do sacerdote. E o sacerdote, ele era alguém responsável pela limpeza e pela purificação espiritual do povo de Deus. Era ele quem dentro do templo recebia todo tipo de oferta, para que ele pudesse sacrificar aquela oferta em nome de um povo para receber o perdão de Deus. Porém, quando um sacerdote não é movido pela palavra, mas sim é movido pelo vinho, por aquilo que entorpece a sua vida, a gente vai perceber que essa pessoa ela é vencida. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto de Isaías é: o vinho me derrota, a bebida me vence, as drogas são mais fortes. Eu não consigo ficar de pé diante de uma situação dessa. Eu não consigo exercer o meu papel, o meu chamado, o meu propósito não acontece por causa daquilo que eu escolhi trazer para a minha vida. Isaías continua dizendo, e o texto mostra, são vencidos, cambaleiam, não conseguem ficar de pé, estão confusos.
E aí a gente percebe que o equilíbrio mental e o equilíbrio moral de uma pessoa que foi chamada para ser referência se acabou. A moralidade está longe. A mentalidade já não é mais saudável. O propósito não consegue ser realizado. A família já não é mais abençoada, o povo já não é mais abençoado. São homens que, chamados para levantar, outros não conseguem ficar de pé. E aí a gente olha e percebe que o pecado fere profundamente a vida de uma pessoa, porque toda queda traz consigo as suas feridas. Toda queda machuca a nossa história, fere o nosso ser. Nós precisamos estar atentos, porque fomos chamados para estar de pé e não podemos estar fixados naquilo que nos derruba, Luiz Fernando. Tem coisas que só funcionam para nos derrubar. Quando Deus nos chamou para ficar de pé, e aí o pecado fere profundamente. Isaías capítulo 1, não precisa abrir, vai dizer da seguinte maneira no verso de número 6. Isaías 1:6 vai dizer assim: desde a planta do pé até o alto da cabeça não há nada são. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não há nada são, a não ser feridas, contusões, chagas abertas, umas e outras que não foram limpas e nem foram atadas com azeite. O verso 5 mostra o porquê disso. Porque vocês insistem em ser castigados, porque vocês continuam nessa rebeldia. Toda a tua cabeça está doente, todo o teu coração está enfermo. Nós vamos olhar para as feridas causadas pelo pecado dos vícios e a gente vai entender, cara, que os ferimentos são graves. Não são apenas doenças aparentes, são doenças escondidas, ocultas, feridas que só nós sabemos quais são. E tudo isso causado por causa das nossas escolhas. E não conseguimos perceber, irmão, que o pecado vai provocar em nós 3 tipos de queda. Primeiro, a queda física. E eu quero que você lembre do tempo em que você estava cativo. O teu vigor foi embora. A tua saúde estava se acabando. Você era forte, vigoroso, bonito, trabalhador, conseguia fazer tudo com excelência, mas o pecado provocou feridas físicas terríveis em você. O segundo tipo de queda é a queda moral. Você passou a fazer coisas que você não fazia, colocar a mão aonde você não colocava, entrar em lugares que você não entrava. Moralmente você estava caído. A tua índole foi corrompida. Você passou a aceitar coisas que antes você não aceitava. Você passou a viver e praticar coisas que antes você não fazia. E o terceiro tipo de queda provocado pelo pecado é a queda espiritual. Porque não adianta você dizer, todos nós aqui tememos a Deus. Mas houve um tempo que você olhou para a tua situação e você pensou, ou até mesmo o diabo fez você pensar que não tem solução para o seu problema, que não tem cura para a sua doença, que não tem mudança para essa adversidade. Mas presta atenção, ainda tem azeite para as feridas que você carrega. Essa situação pode ser transformada para a glória de Deus. Porque eu não conheço doença que Deus não pode sarar. Não importa o quanto a tua vida foi ferida, machucada, não importa quantos tombos você levou, nós servimos um Deus poderoso que pode mudar a tua história para a glória do seu nome. Não pense que Deus não pode fazer. Deus ainda faz, Deus ainda transforma, Deus ainda levanta, Deus ainda liberta,
Deus ainda lava, Deus ainda limpa, Deus preenche com o seu Espírito, oh glória. Deus usa para a glória do seu nome. Eu tenho uma palavra de Deus para homens que foram abatidos física, moral e espiritualmente. Deus está se levantando para transformar e renovar a sua vida. O vigor vai voltar sobre você. Você chegou fraco, mas Deus vai fortalecer a sua vida. A moralidade vai tomar conta de você mais uma vez. Aquilo que é errado não fará parte de você. E espiritualmente falando, Deus vai te encher para a glória do seu nome. Tem alguém aqui que acredita nessa palavra, que será cheio do Espírito Santo? Restauração, restituição. Primeira coisa que acabou com a nossa história lá fora foi o físico, mas dias aqui dentro já começa o teu vigor a aparecer novamente. Deus tem uma obra completa para fazer na sua vida. Pega na mão de alguém que está do teu lado e diga para esse homem: Deus tem uma obra completa a fazer na sua vida. Deus não vai parar no físico. Deus vai renovar e levantar a tua moral. Deus não vai parar na moral. Deus vai fazer de você um homem espiritual. E o homem espiritual discerne todas as coisas. Escute o que Deus está falando. Houve um tempo na tua vida que os vícios pareciam bons, mas o homem espiritual vai discernir que melhor é a presença de Deus do que o vinho, melhor é a presença de Deus do que a cocaína, melhor é a presença de Deus do que a cachaça, melhor é a presença de Deus. Parando para pensar nisso, o que leva uma pessoa, pastor? O que leva uma pessoa a fazer essas escolhas? Talvez se eu fosse perguntar para você o que levou você a fazer essa escolha, você ia me dizer muitas coisas, mas eu separei 3 aqui para a gente. Primeiro, o desejo pela aventura. Como você pensou que você poderia fazer coisas que os outros não poderiam? Como você pensou que você poderia ir aonde outros não poderiam? Esse desejo, esse sentimento de se aventurar fez parte da sua vida durante toda a sua adolescência, durante toda sua juventude. Segunda coisa é o fascínio por propagandas. Fascínio por propagandas. Você já percebeu como somos iludidos com as coisas que são colocadas diante dos nossos olhos? Você percebeu que a serpente, para tentar Eva no jardim, fez com que ela olhasse o fruto de maneira diferente? Já percebeu que na propaganda de uma cerveja, você nunca vai ver uma pessoa cabisbaixa, jogada no canto da sala com a mulher com o olho roxo, as coisas quebradas pelo chão? Sempre vai mostrar uma piscina, mulheres de biquíni, um dia de sol. Já percebeu que na propaganda você só bebe no dia de sol, você não bebe no dia de chuva? Essa parte não mostra. Mas uma pessoa que está viciada, ela não tem horário. Independente do tempo, de quem está perto, das circunstâncias, ela continua fazendo a sua prática. Então você foi fascinado pelas propagandas. O terceiro, o estímulo dos amigos. Com quantas pessoas que você sentou e essa pessoa disse para você: não pega nada, não tem nada, não dá nada. Você foi estimulado a ter esse tipo de vida. Os nossos entes mais antigos diziam: quem se mistura com o porco, farelo come. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem você é. Essa influência das amizades tomou conta da nossa vida. A gente deu mais ouvido a
pessoas que supostamente queriam nosso bem, e no final isso era um grande problema. Então nós trazemos hoje conosco, primeiro, sequelas físicas. Verso de número 32 de Provérbios 23. Abra lá. Provérbios 23. Verso de número 32, parte A. Todos acharam? Olha o que o texto diz: pois no fim morderá como a cobra, picará como a víbora. O toque na nossa pele, no nosso corpo de qualquer animal peçonhento machuca. E aquilo que parecia ser bom agora está me ferindo. Isso é sequela física. A Bíblia é clara em mostrar que os vícios trarão sofrimentos ao nosso corpo. Doutora Eva está aqui e frequentemente nos ensina e nos mostra: ei, olha só as tuas energias, olha só as tuas feridas, olha só o teu organismo. Você percebeu alguém que chegou aqui e não conseguia funcionar direito? Talvez um desequilíbrio físico, não conseguia. Eu já vi pessoas aqui que infelizmente não conseguiam levar uma caneca de água à boca, uma colher de sopa à boca. Pessoas com tremedeira, pessoas com seus nervos abalados, são sequelas físicas. Segundo, verso 33, sequelas psicológicas. Os seus olhos verão coisas esquisitas. A mente não está trabalhando bem. Na rua a gente brinca, está vendo bicho. A gente zoa, está vendo bicho. Mas presta atenção, a Bíblia está mostrando: os olhos verão coisas esquisitas. E preste atenção nisso, isso é muito importante para a nossa vida. Que tipo de mente eu quero ter? Ferida, maltratada, inconsciente, que me mostra coisas que não são reais. Quantas pessoas entraram neste lugar pensando estar em um lugar diferente, cumprimentaram você pensando estar falando com outras pessoas, porque a mente já não estava mais trabalhando normal. Vícios, prazeres perigosos. Pessoas que decidem ser viciadas não têm mentalidade saudável. E você sabe o quanto você feriu. Aí você pega: não, é esquizofrênico, é isso, é aquilo outro. Não, é a mente que não está trabalhando da maneira que Deus fez para trabalhar. É a mente que está trazendo situações alucinógenas, irmão. E escute a gravidade desse problema. Mesmo depois de dias, se eu estiver errado, me corrija, doutora Eva. Mesmo depois de dias sem o uso da substância, a pessoa continua desequilibrada mentalmente. Olha só um terceiro tipo de efeito, de sequela que é inevitável. 34 e 35 diz assim: você será como o que se deita no meio do mar. E o que é isso, pastor? Isso é uma sequela social. Uma pessoa que se lança no meio do mar. Você será como aquele que se deita no alto do mastro do navio. Você dirá: eu fui espancado, mas não doeu. Bateram em mim, mas eu não senti nada. Você não nasceu para ser uma pessoa que apanha pelo meio da rua. Você não nasceu para ser chacota da população. Você que me ouve aqui e você que me ouve pela internet, ei, você não foi chamado para ser a piada do seu bairro, para ser o saco de pancada da sua rua. Deus não te deu apelidos. Deus te deu um nome, e é por esse nome que Ele te chama para viver a obra que Ele tem na sua vida.
O diabo que quer te desmoralizar socialmente, colocando você na lama. Mas se o plano do diabo é a tua morte, o plano de Deus é vida e vida abundante em Jesus Cristo para você. Verso 33, a última sequela espiritual. Os seus olhos verão coisas esquisitas e o seu coração o levará a dizer coisas perversas. Pergunta para quem está do seu lado: você conseguiu perceber a gravidade do problema? Pergunta para a pessoa do outro lado: você percebeu como a situação é mais complicada do que aquilo que você estava pensando? E aí a gente vê que existem sequelas físicas, morais, mentais e espirituais. E a sua pergunta, Maciel, para mim nessa manhã é: pastor, como é que eu vou sair dessa? Pastor, como é que eu não vou fazer dos vícios o meu refúgio? Porque estar deprimido, passar por adversidades é coisa comum. Não pensa porque eu sou pastor e você não, que os meus problemas acabaram. Talvez os meus problemas hoje são maiores que os seus. Mas o meu refúgio é o Senhor. Eu quero encerrar com um versículo que está no nosso banner fixo aqui na casa, disposto para que todos vocês possam ler. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, ele consegue trazer um contraste do ter e do não ter, do estar e do não estar, do ter suprido e não estar suprido. Mas em Cristo, ele saber viver todas as coisas. Eu sei, irmão, que um dia o vício foi uma proposta que te levou à destruição. E talvez você buscou isso para esquecer uma frustração, para você esquecer o fim de um relacionamento, a perca de um emprego, para você tentar mostrar um posicionamento no teu ciclo social de alguém de impacto. Eu não posso deixar de fazer parte dessa roda, e hoje você está querendo se livrar disso. Você buscou o refúgio errado. Você não viveu bem por causa dos vícios. Mas em Cristo você terá uma vida abençoada. Você pode superar essa fase, se Deus for a tua força. Você pode superar esse momento adverso, se o Senhor for o seu baluarte. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Ah, oh glória! Fisicamente eu já vejo você diferente. Vou repetir isso aqui. Fisicamente eu já vejo você diferente. 15, 20 dias eu já vejo uma transformação na tua vida. O cabelo já foi cortado, a barba já foi feita. Moralmente você já está pensando em perdão ao invés de justiça. Socialmente hoje você não é mais chamado por vulgos ou apelidos. Moralmente, irmão, socialmente a tua vida está mudando a cada dia. Hoje na tua boca já não tem mais um aí firmeza, tem bom dia, paz do Senhor. Hoje a mentira já está indo embora, a verdade já está mais presente na tua boca. E espiritualmente você será uma pessoa transbordante da presença de Deus. Deus está fazendo uma obra na tua vida e Ele não vai parar. Deus está colocando todas as prisões e cadeias por terra e Ele não vai parar enquanto você não estiver liberto. Deus está transformando a sua vida para a glória do seu nome. E se os vícios um dia se manifestaram para te matar, Deus está se manifestando nessa manhã para trazer a tua bênção, para entregar nas tuas mãos a tua vitória, para te levantar como um novo homem, fisicamente saudável, moralmente posicionado, espiritualmente cheio e socialmente admirado. Eu quero pregar nessa manhã: a tua família vai admirar você, os teus amigos vão admirar a tua vida, a tua condição de história vai mudar. Deus vai te dar um nome, Deus vai engrandecer o nome dEle através da grandeza da obra que Ele vai fazer na tua vida.
Aleluia! 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 Nunca mais apontarão o dedo na tua cara. Nunca mais tocarão na tua moral ou na tua dignidade. A tua casa não estará mais caída, a tua casa não estará mais quebrada, a tua casa estará de pé e firmada sobre a rocha. Você pode tudo naquele que te fortalece. Deus te chamou para viver uma vida abençoada. Deus te chamou para viver bem, dignamente, de cabeça erguida. Deus te chamou para ser o sacerdote da tua casa, o líder da tua família. Deus te chamou para ser o bom profissional. Deus te chamou para ser o exemplo dos teus filhos. Deus te chamou para refletir a glória de Cristo. Oh, aleluia! Alguém pode mais uma vez levantar as mãos, abrir a boca para adorar o nome de Jesus. Você que já superou essa fase, você que está vencendo esse mal, se prepare para viver a grandeza das obras de Deus na sua vida. Eu quero orar por você, clamar a Deus por sua vida. Oh, eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus aqui. Nunca mais jogado, nunca mais esquecido, nunca mais sujo de pecado, não. Restaurado, liberto, transformado, desejado. Oh, glória ao nome de Cristo. Oh, aleluia. Pessoas desejarão sentar na tua mesa. Pessoas desejarão ouvir o teu conselho, a tua história de transformação, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo para a glória de Deus. Senhor, abençoa esses homens. Toma cada um deles em tuas mãos. Nós sabemos, ó Deus amado e querido, que houve um tempo de sofrimento, de tristeza, de dor, de dificuldade, mas que nós já estamos vencendo em Ti. Para a glória do Teu nome, a embriaguez tem dado lugar, ó Deus, ao Espírito Santo. O entorpecimento da mente tem dado lugar à consciência saudável e cheia da presença de Deus. E eu tenho certeza, Deus, que cada um desses homens tem uma nova história para contar. Cada um deles, ó Deus, pisarão de maneira diferente no lugar da vergonha. Um dia, Senhor, envergonhados, ó Pai, mas transformados pelo Senhor, de cabeça erguida e com autoridade, voltarão para testemunhar as grandezas das tuas obras sobre a vida dos teus filhos. Ó Deus, eu profetizo, Senhor, o fim do cativeiro, o fim do sofrimento, o fim das feridas, ó Pai, que um tempo do alto da cabeça, a sola dos nossos pés tomaram conta da nossa vida. Eu profetizo cura, libertação, transformação, mudança de vida para a tua glória. Oh Deus, eu profetizo bênçãos incontáveis para a glória do nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, diga o seu melhor amém. E aplauda o nome de Jesus. Se coloque de pé, nós vamos adorar o